Máquina de ritmo tão prática, tão fácil de ligar. Nada além de um bom botão sob a leve pressão do polegar. Poderei legar um dicionário de compassos pra você. Cláudio, você deu um gancho ali sobre a palestra. Seria interessante ser um marco da cultura digital também, que é o reconhecimento aí da comunidade internacional do trabalho que vem sendo feito aqui. Não, eu acho que isso é automático. Quando você entra em rede, quando você expande seu laborar, seu fazer, para a dimensão do compartilhamento amplo, em territórios ampliados, dentro do país e fora do país, nacionalmente e internacionalmente, esse reconhecimento vem. É isso. Por que a gente é citado hoje nos livros do Creative Commons, toda a produção de literária, de revistas, enfim, toda a produção de texto do Creative Commons cita a experiência brasileira como uma experiência. Eles viram por isso, pelas interconexões internacionais, pelos interesses, pela rede. Por tudo que eu sei até agora, o único Ministério de Cultura que eu saiba que tem cultura digital como departamento, como atitude consistente, é o nosso. E veja só, porque demora, como a gente estava falando aqui no começo da conversa, isso demora a migrar para dentro do próprio ministério, às vezes. Dos ministérios, dos governos. Do nosso também? Sim, mas você já está dizendo, é o único onde você já percebe que tem uma dimensão institucionalizada disso. Demorou menos do que em outros países. Claro, é. Você sabe, é isso que eu digo para eles também. Eles começam a reclamar. Eu falei, gente, vocês não têm ideia. Na Finlândia, onde a cultura digital, cibernética, etc., já domina não é, o mundo comunitário e tal, essa coisa ainda não migrou completamente para dentro dos governos. No Canadá ainda não migrou completamente para dentro do governo. Na Inglaterra ainda não migrou completamente. Na Suécia ainda não migrou completamente. Ainda não há grau de institucionalidade como a gente já conseguiu em 3 anos no Ministério da Cultura e no governo do presidente Lula. O que nós fizemos, na verdade, ficamos 1 ano e meio, na verdade, trabalhando por conta de criar a condição de existir. Sim, óbvio, porque essa era a missão. De quem está do lado de fora. Era jogar para dentro as coisas para dentro do governo, fazer com que o governo assimilasse, absorvesse, filtrasse, enfim, o discurso, o tema, e se preparasse para institucionalizar tudo na medida do possível. Aí foi se institucionalizar. A Secretaria Executiva foi também, aos poucos, vagarosamente, parcimoniosamente, cuidadosamente, cautelosamente, processando essas coisas, como você disse, com o ponto de cultura, aí você teve uma base institucional formal no Ministério, processual para fazer. Quer dizer, antes aí foram os computadores, foram para lá, os meninos foram para lá, a internet foi para lá, o discurso sobre a expansão dessas questões para dentro do governo, para o Ministério das Comunicações, etc, tudo isso foi para lá. Então, para a ciência e tecnologia, então passou-se a ter a possibilidade de um discurso com ciências e tecnologia, um discurso com o Ministério das Comunicações, e etc. E, portanto, fazer daquilo um processo, um projeto de governo. Eu, na verdade, acho que esse política de governo é para 2007, até agora a gente construiu a base experimental de saber como fazer. Nós estamos desenhando agora essa questão da política de governo, o que seria uma política de governo, que seria efetivamente unir os ministérios e fazer um programa de governo, tal, que até agora foi fragmentado isso, por questões também... De espaço. O espaço, essa é uma coisa que está sendo trabalhada de fora. Aliás, uma das características do nosso ministério, da nossa gestão,
como ministro foi isso, foi fazer com que o Ministério passasse a prestar atenção numa série de coisas que são processadas fora da área governamental. E, eventualmente, na medida do possível, você vai institucionalizando posturas governamentais em relação àquilo. É o caso de cultura digital, é o caso de propriedade intelectual, é o caso de biodiversidade e semiodiversidade, as interfaces entre, não é, diversidade cultural e biodiversidades. E essas coisas são todas... Essas coisas todas agora que chegaram ao Ministério, elas estão começando a encontrar espaços institucionais para elas dentro do Ministério. E, na verdade, elas são todas muito interligadas. Feito mais para adiante. Você leva um tempo trazendo as novas temáticas para a linguagem governamental. Leva tempo. E assim, eu acho que para finalizar, é para onde avança agora, a partir de 2007, a discussão da cultura digital dentro do Ministério? Eu acho que é nesse sentido, de consolidar o espaço institucional, garantir o setor, que haja um setor, para além dos pontos de cultura, que já incluem a dimensão digital nos seus projetos, ter um programa um setor de cultura digital que tenha seus programas, que tenha seus projetos, eventualmente, que promova a articulação entre as áreas e programas de governo do Ministério da Cultura que trabalham com a dimensão digital. Tem que criar o setor digital no Ministério da Cultura. Por isso que a gente tem que apontar agora para unificar essas coisas todas, uma política de governo. Sim. Levar isso para... Sem dúvida, essa é a alternativa que o presidente Lula, porque agora o governo dele tem que olhar para atender. Você sabe o que eu acho? Demanda, atender mais formalmente a essa demanda. Eu estava conversando com o Juca, nós estamos escrevendo isso dentro do plano do Nacional de Cultura, o planejamento, como é que isso pode ser visto. E o Juca aponta para a necessidade de termos uma política que não é para 100, 200, 500 ou 1000, mas uma política do número que ele estima de entidades que cuidam de cultura no âmbito privado de 200 mil. E que para pensar essa escala, na verdade, nós temos que ampliar, na verdade, uma percepção que me parece ser uma política pública de banda larga e um escalonamento da possibilidade de impregnar esta rede pública da visão cultural, que aí vai mais lenta, mas que isso deveria ser uma sinalização, que é o que nós estamos pensando. E da nossa capacidade de avaliar, acompanhar e avaliar o desempenho dos pontos já existentes. Pois é. Para ter conhecimento sobre potencial, sobre capacidade de operação e etc. Potenciais e capacidades de operação que sejam reproduzidos nessa ampliação de escala para outros. Quer dizer, não pode continuar simplesmente a ir abrindo mais pontos de cultura, sem que a gente tenha a capacidade de avaliar o desempenho dos já existentes. E transformar esse desempenho em base. E nisso entra aquilo que a gente estava falando agora, quer dizer, como avaliar e medir, na verdade, esse processo, que é um processo de infecção virótica, que isso faz parte... Criar os novos instrumentos de avaliação e de reconhecimento disso. Que está, na sua música, no seu rap. O povo sabe o que quer, mas o povo também quer o que não sabe. Que é essa... O povo sabe o que quer, mas o povo também quer o que não sabe. Máquina de ritmo tão prática, tão fácil de ligar. Nada além de um bom botão sob a leve pressão do polegar.